Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos juntos para meditar na palavra de Deus. Não é verdade? Que bom que você está aqui conosco de novo, né? Mesmo que seja na sua casa, mas com o mesmo propósito, né? E nós queremos dizer que estamos com saudade, mas eu acho que agora o tempo, né, bem próximo, a gente vai estar voltando, né? Eu creio que o pastor em breve vai estar anunciando para a gente estar junto aqui na igreja. Tá bom? Não é boa notícia? Então vamos, né? Ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, bendizemos o teu nome, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada porque o Senhor um dia veio fazer morada em nós e nós recebemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde o Senhor nos amou, o Senhor, ó Deus, morreu por nós, o Senhor teve compaixão de nós e é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada, Senhor, e possamos retribuir em adoração com o viver que agrada ao Senhor. Queremos, ó Deus, ser esse adorador que o Senhor procura, que adora o Senhor em espírito e verdade. Queremos ser esse adorador. Fica conosco, nos abençoe e abençoe o teu povo, aqueles que nos ouvem nesta hora. Que o Senhor possa abençoar cada vida no nome de Jesus. Amém. Mais uma oportunidade que temos de adorar ao Senhor. E o tema dessa noite é o que Deus tem procurado. Ele procura adoração ou adorador? O que você acha? Adoração ou adorador? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que Deus não precisa de adoração, porque lá no céu os anjos o adoram, né? Lá tem um coral celestial que adora a Deus assim, 24 horas, né? Todo momento, todo instante, né? Mas Deus procura adoradores, e esse é privilégio meu e seu, né? Deus procura adoradores. Nós vamos ver aqui lá em João 4:23, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, ele disse isso, vamos ver? João 4:23 diz assim, né, ele falando com a mulher samaritana: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que legal, né? Que Deus procura alguém para adorar, mas Ele não quer a adoração, Ele quer nos encontrar, né? E tem alguns requisitos para sermos um verdadeiro adorador, né? Então vamos lá, o que é necessário para adorar a Deus em espírito e em verdade? É necessário ser gerado de Deus, pois somente os nascidos de espírito são espirituais e verdadeiros. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito, né? Está lá em João 3,6. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Eu vi uma tradução que eu gostei muito dela, que diz assim, está lá em 1 João 3,19, esse versículo que eu disse, que diz assim: é assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus, é que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Olha que legal, né? Então, como que nós sabemos que nós pertencemos à verdade? É quando o nosso coração se sente seguro na presença dele. Não tem outra maneira, não é verdade? Gente, é tão bom saber, né, que nós somos seguros em Deus, temos essa paz. Ele invade o nosso coração, isso é nítido, né? Então, é assim que nós sabemos se nós somos da verdade. O seu coração sente paz, o seu coração sente alegria em estar na presença dele. Você quer adorá-lo, você quer agradá-lo, né? E para adorar a Deus é necessário ao homem ser espiritual, como nós vimos antes. Nós precisamos ser nascidos do Espírito. É necessário ser nascido de Deus, condição decorrente do novo nascimento. Então, se é para eu adorar, eu preciso ter esse novo nascimento. Eu preciso ser espiritual e ter mais, ser participante da natureza divina. Está lá em 2 Pedro 1,4. Todo aquele que crê no Filho de Deus alcança a filiação divina. Você crê no Filho de Deus? Você aceita esse sacrifício dele, que ele fez ali na cruz do Calvário? Então você alcança essa filiação divina. Você é filho de Deus.
João 12. Pois aos que creem é concedido poder para se tornarem filhos de Deus, verdadeiros e espirituais. Efésios 4, 24. Diz assim: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecido com a sua própria natureza. Então, e que mostra na vida verdadeira a qual é correta e dedicada a Ele. Então, para sermos um adorador, nós precisamos agradar, não pode ser do nosso jeito. Isso só vai acontecer se eu sou nascida de novo, se eu pareço com Ele, se eu sou participante dessa natureza divina. Então, se isso acontece, pronto, eu posso adorá-lo em espírito e verdade. E se eu faço isso, eu sou um adorador, né? E é isso que ele procura esses que o adoram em espírito e verdade. Todos os que creem no unigênito Filho de Deus, que foi enviado ao mundo, nascem de novo. João 3,16 e João 3,5. Pois Cristo é o Espírito vivificante, o último Adão. 1 Coríntios 15, 45. E todos os que são gerados dele são tal qual ele é nesse mundo. Presta bem atenção nessa frase. Todos os que são gerados, ou seja, que foram nascidos pelo Espírito, são gerados pelo Espírito de Deus, foram nascidos de Deus, que teve um novo nascimento, são tal qual ele é nesse mundo. Então, para saber se nós somos realmente filhos de Deus, nós precisamos ser parecidos com ele e viver de tal maneira como ele viveu. Olha que interessante como ele é, né? Como ele viveu nesse mundo aqui, ó. São tal qual ele é nesse mundo. Então, enquanto eu estiver nesse mundo, eu preciso refletir a glória dele. Eu preciso refletir a natureza dele. As minhas ações precisam mostrar que eu sou filho de Deus. Né? Então, tem que entrar aqui dentro, tem que nascer aqui dentro. Se não nascer aqui dentro, não tem como mostrar. Não tem como falar se eu sou filho de Deus. O primeiro homem da terra é terreno, né? Então, em primeiro lugar, eu nasci dessa terra, eu sou terreno. Mas o segundo homem, o Senhor, né? Tá falando de Adão. Adão, o primeiro homem, foi criado do pó da terra, né? Ele é da terra. Mas o segundo homem, né? O segundo Adão, ele é o Senhor e ele é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, é assim? Se nós nascemos nesse mundo, geralmente somos parecidos com os nossos pais, somos terrenos, eu pareço com a mãe, com o pai, é assim? Os nossos filhos parecem conosco, nós parecemos com os nossos pais. Mas o qual é celestial? Também, tais também celestiais. Então, se eu sou nascido pelo segundo Adão, que é o Senhor, eu preciso parecer com ele. As minhas atitudes têm que ser atitudes que revelam que eu sou filho de Deus. Está lá em 1 Coríntios 15, 45, que eu quero ler também com vocês, porque eu vou ler aqui 1 Coríntios 15, olha que legal, hein? 45 a 49 nós vamos ver. Então, vamos ver assim, 1 Coríntios 15, 45 a 49 nós vamos ler. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, Cristo nos vivifica, né? Nós éramos simplesmente criaturas, mas esse Cristo que nasce em nós, né? Esse Espírito que vive em nós, ele é um Espírito vivificante, né? E não foi o espiritual que veio antes. Quem veio primeiro? Natural, né? Depois que nós passamos a crer em Deus, depois dele o espiritual. O homem era pó da terra, simplesmente criatura. O segundo homem dos céus, Jesus Cristo. O que são da terra são semelhantes ao homem terreno, aquilo que eu falei. Se você nasceu nessa terra, você é terreno e parece com o seu pai e sua mãe, que é terreno. Mas, olha aqui, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Então,
Quem nasceu do céu, né, quem nasceu de novo, quem nasceu pelo Espírito, ele é parecido com o homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, não é assim? Também a imagem do homem celestial. Ficou claro? Então, eu preciso ter a minha natureza parecida com o espiritual. Então, se eu nasci de Deus, eu devo parecer com Ele. Ele é meu Pai, eu pareço com meu Pai. Não é verdade? Então, eu preciso, as minhas atitudes, a minha vida precisa mostrar se isso é verdadeiro. Então, nós já lemos lá que o homem da terra é terreno, o segundo homem do Senhor é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Então, precisamos parecer com Ele. Temos parecido com Ele? Temos parecido com Deus? Temos parecido com Cristo, né? Temos parecido com essa natureza? Temos mostrado essa natureza divina na nossa vida? Quando nós parecemos com Ele, quando nós nos achegamos a Ele, isso é automático no nosso coração, né? É produzir atitudes que o glorificam Ele, que façam agradá-lo e que isso torne em adoração. Tudo que eu faço quando eu sou cheia do Espírito Santo, que eu sou parecida com Ele, as minhas atitudes são de adoração. Olha que bacana, né? Então, mas para isso eu preciso parecer com Ele. Como que você tem vivido, principalmente nessa pandemia? Você tem mostrado que você é filho de Deus? Você tem mostrado que você tem um novo nascimento? Você tem adorado ao Senhor? Então eu já falei que a adoração não é do jeito que eu quero. A adoração não tem que ser da minha forma, né? Mas tem que agradar ao Senhor. Quando você dá um presente para alguém, você compra do jeito que você gosta ou do jeito que a pessoa gosta. Vamos supor que eu gosto de bolo de chocolate, né? Eu vou dar um presente, mas eu sei que essa pessoa que eu vou dar o presente, ela gosta de bolo de banana. Eu vou dar um bolo de chocolate ou eu vou dar um bolo de banana? Se eu quero agradá-lo, eu preciso dar aquilo que ele quer, aquilo que o agrada. Não adianta ele levar bolo de chocolate se ele gosta de bolo de banana. É verdade? Então, a adoração é assim. Eu tenho que agradá-lo. E eu agrado a Deus da forma como Ele quer. Somente os filhos de Deus, que são gerados segundo o último Adão, podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, não tem como. Se você não tem esse Deus na sua vida, se você não é nova criatura, você não vai produzir adoração. Você não vai produzir atos que o louvam, você não vai produzir atos que o glorificam, que o honram, não é verdade? Nós, estou falando de forma geral, eu e você, nós precisamos ser verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e verdade, pois somente os filhos de Deus são espirituais e estão naquele que é verdadeiro. 1 João 5,20. Então, diante dessa verdade, o apóstolo Paulo ele escreveu aos cristãos em Éfeso, demonstrando que eles foram criados segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, eu e você fomos criados em justiça e santidade. E ele diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, eu preciso vestir essa vestimenta desse novo homem para que eu fique parecido com ele. Todos que são criados segundo Deus são novas criaturas, estão assentados nas regiões celestiais em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, agora é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Gente, olha que fantástico. Tudo que nós fizemos de ruim, tudo que nós fizemos pode ser a coisa pior desse mundo, tudo que nós fizemos que foi terrível, se nós nos aproximarmos de Deus, se nós confessarmos o nosso pecado a Ele, se nós entregarmos a nossa vida para Ele, deixar que Ele nos lave, que Ele nos purifica, que Ele nos santifica, que Ele nos justifica, Ele diz que tudo que nós fizemos passou. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos agora uma nova criatura, uma nova geração, uma nova pessoa, né? E assim nós podemos adorar a Deus
Gente, já imaginou se nós não tivéssemos um Deus que olhasse por nós, né? Como que nós seríamos? Às vezes você possa pensar assim, mas eu não tenho muito pecado, não. Eu não fiz muita coisa errada, não. Nós não somos nada, sabe, os nossos méritos. Se você começar a imaginar quantas pessoas você já ofendeu, quantas pessoas você sabe, quantas pessoas você já magoou, quantas pessoas você já desejou mal. Nós não somos bonzinhos de nós mesmos, nós somos cheios de pecado. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Nós carecemos da glória de Deus. E só Jesus que pode nos transformar. E isso Ele nos muda e nos faz nova criatura. Então todos que são gerados segundo Deus são novas criaturas, estão assentados com Ele. Ele ainda nos coloca numa posição celestial, uma posição em Cristo. Se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você não tem mais nada que te acuse. E tem mais, né? Nós cristãos, quando nós recebemos esse novo nascimento, nós somos os verdadeiros adoradores, porque assim nós podemos adorar a Deus. Então, olha que interessante. O que Ele faz de nós? Ele nos faz filhos de Deus. Já pensou? Hoje nós somos chamados de filhos de Deus. Está lá em Gálatas 3,26, está lá em 1 João 3, 1 e 2, né? Ele diz também que nós somos luz do Senhor. Olha o versículo diz assim, quer ver? Diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está falando daqueles que não aceitaram o Senhor. Eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então eles foram condenados. Mas, em outro tempo, nós éramos assim também. João 3,19 diz assim, porque no outro tempo erais trevas. Nós éramos assim também, nós éramos trevas. Nós amávamos mais as coisas desse mundo. Nós amávamos mais as trevas. Mas agora nós somos luz do Senhor. Então, como filhos do Senhor, né? Como luz do Senhor, nós precisamos andar como filhos da luz. Em Efésios 5,8. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,5. Irmãos, nós somos transformados, né? Nós éramos maus, nós éramos trevas, nós éramos pecadores. Hoje nós somos pecadores transformados, nós somos nova criatura, nosso pecado foi perdoado, né? Somos filhos de Deus, somos luz do Senhor. E Ele também faz mais de nós. Ele nos chama de pedras vivas. O que uma pedra viva faz? O que uma pedra faz, ou tijolos faz? Constrói, né? Assim, nós podemos, através como pedras vivas, né? Como tijolos vivos, vamos colocar assim, nós podemos edificar o reino de Deus, nós podemos ajudar outras pessoas. Nós somos pedras vivas. Você é pedra viva que pode construir outra pessoa, no sentido de ajudar, sabe, de mudar. Então, assim, Deus nos faz colaborador da sua obra. Mesmo que éramos em trevas, mesmo que antes éramos pecaminosos, antes que éramos filhos das trevas, Deus nos transforma, né? Ele nos faz sacrifício vivo, está lá em Romanos 12:1. Ele nos faz sacerdócio real. Olha, sacerdócio real, duas funções aí, né? É o sacerdócio e real ainda, da realeza ainda, sacerdócio real. Ele nos chama de templos de Deus, somos morada dele. Ele pode habitar em nós, né? Nós não somos mais o templo sujo, nós não somos mais qualquer coisa. Gente, nós somos filhos de Deus, luz do Senhor, pedra viva, sacrifício vivo, sacerdócio real, templo de Deus. Agora nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Lembra da palavra do pastor, né? Falando como que é o ser co-herdeiro de Deus? Porque ele falou sobre o filho pródigo, lembra na ministração passada?
ele diz assim que Deus nos deu uma herança, né? Nós perdemos, né? Quando Deus nos criou em Adão ali, nós tínhamos tudo. Deus nos fez para louvor da sua glória, e Deus nos fez para ser imagem dele. Deus nos fez para viver eternamente. Mas por conta do pecado, nós jogamos tudo fora. Nós fazemos as mesmas coisas. Aí a gente não adianta culpar só Adão. Por que Adão fez isso? A gente também faz. A gente também faz tantas coisas erradas. Mas por causa desse amor de Deus que nos transforma, né, a gente foi resgatado. Então o que aconteceu com aquele filho pródigo? Ele recebeu a herança, ele foi, gastou, mesma coisa que a gente faz. Ele foi, gastou com muita sujeira, com muita, né, uma vida que não agradava a Deus. Depois ele se arrependeu e voltou. Quando ele voltou, o que aconteceu com o pai? O pai falou assim: nós vamos dar uma festa. Nós vamos te dar tudo de melhor, sandália, anel, nome, né? Assim, vou fazer uma festa para você. E o outro filho que estava em casa, ele ficou com raiva porque agora ele tinha que dividir de novo a herança dele. Foi isso que Deus fez conosco. Por isso que nós somos co-herdeiros, porque nós tínhamos herdado, depois a gente perdeu. E agora a gente volta. Só que aquele filho pródigo, o irmão do filho pródigo, ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva. Jesus não. Jesus diz assim: vocês são meus co-herdeiros, né? Nós somos co-herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele divide a herança novamente conosco. Ele nos dá esse direito de novo. Olha que bacana, como que Deus é tremendo. Como Deus, o amor dele é grande por nós. Todos os cristãos, eles podem oferecer sacrifício a Deus, pois são templos, exercem sacerdócio real. É sacerdócio real. E nós somos sacerdócio real, né? E podem apresentar os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em um culto racional. Nós podemos, oferecer essa adoração com raciocínio. Nós podemos oferecer a Deus com inteligência. Nós não fazemos as coisas. Quando nós vamos para a igreja, quando nós participamos do culto, quando a gente participa da Santa Ceia, com essa comunhão, a gente faz isso com raciocínio, gente. A gente faz porque quer, é porque nós adoramos esse Deus, nós fazemos isso com inteligência. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. Se você faz as coisas aí, né? Se você não faz por fazer, se você faz de qualquer maneira, está errado. Nós somos verdadeiros adoradores. Olha o que Deus nos transformou. Ele nos transformou em pedras preciosas. Ele nos faz cooperadores dele. Ele nos transforma de forma magnífica. Quem éramos nós? Não é verdade? Então, assim, não vamos fazer as coisas de qualquer maneira, não. Porque isso também não vai agradar a Deus. Vamos fazer o melhor para Ele, né? Ele nos comprou, Ele nos transformou. E nós podemos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em um culto racional, um culto com inteligência. Quando nós nos reunimos, nós sabemos o que nós estamos querendo, o que nós estamos fazendo. Então faça o melhor, faça, né, tudo para que Deus possa se agradar. Não ofereça um bolo de chocolate, sendo que ele gosta de um bolo de banana. Faça aquilo que ele quer, que o agrade. Todas as vezes que professamos o nome de Cristo, oferecemos sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que agradam a Deus. A adoração não depende e nem está vinculada a templo, lugar, nacionalidade, sacrifício, religiosidade, forma ou ritmo. Imagina se a gente tivesse que adorar a Deus só no templo. Já tem um ano e alguns meses que a gente não reúne no templo, não é verdade? A adoração não está ligada só no templo, em ritos, em religiosidade, nacionalidade, nem forma, né? Jesus, ele recebe a nossa adoração, e a nossa adoração pode ser 24 horas. A nossa adoração pode ser da forma que nós arrumamos na nossa casa. A nossa adoração é porque tudo é para Ele. Tudo que nós fazemos é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. A gente tem que ter essa consciência, né? E é isso que agrada a Deus, essa adoração que pode ser o dia inteiro.
E tudo que nós fizemos, nós podemos glorificar o nome dele. Sabe, quando você olha para a lua, quando você olha para as estrelas, quando você olha as coisas, a natureza, as flores, as montanhas, quando você olha assim, tudo você pode ver a glória de Deus, você pode adorar, você fala, Jesus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, né? Então nós podemos adorar esse Deus. Adoração não depende então de nada disso, senão a gente estava meio complicado, não é verdade? Para adorar a Deus, basta que o Pai e o Filho façam morada no homem. Está lá em João 14, 23. João 14, 23 nós vamos ler também. Olha, basta que esse Deus habite na gente. Olha, gente, esse Deus é maravilhoso demais. 14, 23. Diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Então, se nós amamos a Deus, se nós somos adoradores, se nós somos, agradamos a Deus, é porque Ele mora em nós. É porque Ele mora em nós. E assim, tudo que nós fazemos, Ele recebe como adoração, né? Então, basta que sejamos morada de Deus. E no homem regenerado, todos os elementos essenciais do culto estão presentes. Acesso a Deus, templo, né? Nós somos templo dele, sacerdócio, nós somos os sacerdotes de Deus. E nós somos sacrifícios de Deus, agradáveis a Deus. Tudo que relatamos é consequência da fé em Cristo, pois Deus procura quem? Adoração? Não. Deus procura adoradores. O Pai procura tais, né, adoradores. João 4, 23 nós já lemos. Quando se há verdadeiro adorador, a adoração é perene. Deus procura adoradores e estes, por sua vez, o adorarão por estarem em Cristo, pois Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que legal, né? Então Deus está procurando verdadeiros adoradores. Isso é consequência da fé em Cristo. Quando Abel e Caim foram adorar a Deus, eles resolveram oferecer ofertas voluntárias, não é isso? Eles ofereceram voluntariamente uma oferta. Abel, ele aproximou-se de Deus, pois cria na existência dele, estava convicto de que Deus é galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele se aproximou de Deus, ele quis fazer tudo para a glória de Deus, ele cria na existência de Deus, então ele fez o melhor, primeiro estava aqui dentro. Abel primeiramente foi aceito. Deus aceitou primeiro o adorador, depois aceitou a sua oferta. Deus aceitou em primeiro lugar o adorador, depois o sacrifício. A Bíblia diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro Deus aceitou o adorador, depois a sua oferta. Caim foi diferente, né? Ele sabia da existência de Deus, mas ele quis se aproximar confiante. Ele quis se aproximar de Deus confiante no que? Seria aceito pela oferta. A oferta ele achou, eu vou ser aceito pela oferta. E não em razão de Deus ser galardoador dos que o buscam. Primeiramente, Caim foi rejeitado. Então, Deus rejeitou, não foi a oferta, primeiro rejeitou o adorador, né? Aquele adorador não era sincero. Caim foi rejeitado e depois rejeitada a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Então, para Caim, para o adorador, para Caim, para a sua oferta, e não o atentou. Então, Deus primeiro rejeitou o adorador e, consequentemente, a sua oferta, né? Todos que são criados segundo Deus são novas criaturas, estão assentados nas regiões celestiais em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo, nós já falamos sobre isso, né? Então, Deus me transformou, eu sou nova criatura, o que eu fiz no passado não quer dizer nada mais. O que importa daqui para frente. Eu sou nova criatura, Deus me perdoou, o meu passado não conta. O que eu fiz, infelizmente,
ficou para trás. Se eu pudesse fazer de novo, voltar ao passado, eu não faria de novo. Mas Deus esquece, né? Ele está preocupado quando eu reconheço e eu mudo as minhas atitudes, né? O escritor dos Hebreus, ele faz referência, né? E deixa claro, a Caim e Abel, deixa claro que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e mediante a fé alcançou o testemunho de que era justo, né? Do adorador. Em primeiro lugar, é necessário alcançar o testemunho de Deus. Primeiro, ele precisa de me justificar, por causa eu aproximo de Deus, eu me entrego a Ele, Ele faz morada em mim, Ele me justifica, aí eu apresento a minha oferta. Primeiro Ele me aceita e depois Ele aceita a oferta, né? Em primeiro lugar, é necessário alcançar o testemunho de Deus, de que se é justo, justificado por Ele mesmo. Tudo que for ofertado será aceito por Deus. Tudo que eu fizer depois disso vai ser aceito por Deus, porque primeiro o adorador está perfeito, né? Está justificado, não tem mais nada para trás, não interessa. Sou justificado, sou nova criatura. Assim como Cristo não veio oferecer sacrifício, antes ele veio fazer o quê? Primeiro, a vontade do Pai. Hebreus 10, 5 a 9. Deus procura aqueles que façam a vontade dele, ou seja, que creia em Cristo. 1 João 3, 23. Em primeiro lugar, é necessário fazer a vontade de Deus, e somente assim o sacrifício é recebido. Então, fique tranquilo, se você está em paz, né? O primeiro versículo nós lemos, nossa, eu tenho convicção da presença dele em mim, né? Eu posso fazer aquilo que o agrada, e ele vai receber. Com certeza, tudo que eu fizer vai ser aceito, né? Deus procura adoradores, Deus procura homens que façam a vontade dele, Deus procura homens que o obedeçam, pois melhor é obedecer do que oferecer sacrifício. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, primeiro é eu estar com a minha vida alinhada com Ele, a minha vida na presença dEle, e assim Ele recebe a minha adoração. Como está a sua adoração a Deus? Como tem sido esses dias, né? Tem 1 ano e pouco que a gente não vem para a igreja, né? Eu já falei aqui que a adoração não depende dessas coisas, né? Não depende de lugar, de rito, de nada. Depende do meu coração em Deus. Ele tem aceitado a sua oferta? Ele tem aceitado a sua adoração? Você pode dizer, não sei, sabe? Se você tem buscado o Senhor, se você tem colocado sua vida diante do Senhor, se você tem procurado ser um adorador verdadeiro, pode ter certeza que Ele tem agradado, né, de você. Então, se não tem, mude-se hoje, né? Deus está nos dando uma oportunidade. Todo dia que passa é uma oportunidade que Deus está nos dando de melhorar, não é verdade? Então, sim, os judeus se ocupavam do sacrifício. Olha aqui, era comum os judeus se preocupavam com o sacrifício. Mas eles não estavam nem aí com a vida deles, né? Eles não eram verdadeiros adoradores, estavam preocupados com o sacrifício. Quantas pessoas têm sido assim, né? Preocupam-se em tocar, em cantar, em pregar, em fazer e acontecer. Mas não quer dizer nada. Os judeus, eles se preocupavam com o sacrifício. Mas quando foram encorajar a obedecer a Deus, eles rejeitaram a sua vontade. Quantos de nós, infelizmente, temos feito a mesma coisa, né? A gente acha que está agradando, mas quando a gente tem em vista a vida, a Bíblia diz que honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esses não são os verdadeiros adoradores, não. Né? Busque o Senhor, vamos juntos buscar o Senhor, né? Como eu disse, é uma oportunidade que nós temos todos os dias de ouvir a voz do Senhor e mudar, né? Porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Os judeus então ocupavam do sacrifício, mas quando foram encorajados a obedecer, rejeitaram a sua vontade. E o seu mandamento é esse: creiamos no nome do Filho Jesus Cristo, né? Então, é no adorador que Deus estabelece o seu louvor. Primeiro o adorador. Ele tem que ser adorador. Depois ele estabelece o seu louvor. Aquele adorador tem prazer em fazer as coisas para ele. O adorador, ele tem prazer.
seja em todas as funções na igreja que ele tem, ele vai ser, as suas ações, a sua gratidão, o seu louvor, o seu trabalho, o seu sacrifício, qualquer coisa, vai ser aceito. Mas primeiro, o adorador, né? É no adorador, primeiro, na pessoa, no adorador que Deus estabelece o seu louvor. E aí ele recebe de bom grado, como fez com Abel, né? Pois os adoradores são criados cheios do fruto de justiça para o louvor e glória da sua graça. Cheios dos frutos de justiça que são por causa de Jesus Cristo, para a glória e louvor dele. Tudo que fazemos, tudo que temos, tudo é por ele, para ele, né? E por ele, né? Tudo para a glória de Deus. Tudo que fizermos, né? Lembre-se que nós estávamos cegos, nós estávamos nas trevas, nós estávamos nos nossos delitos de pecado, e Deus nos transformou e nos fez assim tantas coisas boas. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos o melhor da criação de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos sacerdotes, nós temos uma lista de coisas boas que Deus nos fez por causa de Jesus Cristo, e Ele nos fez esses adoradores que Ele mesmo procura. Nossa, que privilégio meu e você, né? Que essa semana esse restante de semana você possa pensar sobre isso. Seja um adorador que Deus procura. Seja um adorador que adore 24 horas por dia. Mesmo lavando a louça, que seja lavando a louça para o Senhor. Que seja fazendo as tarefas de casa ou, sei lá, qualquer coisa que você fizer. Seja para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que sejamos esses adoradores que Ele procura, né? Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, que pode mudar a nossa história, né? Que pode nos transformar, amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa. Breve estaremos juntos, eu creio que breve o pastor vai, né, falar no nosso retorno, né? E vai ser uma festa para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigada por estar conosco. Nosso coração se alegra. Domingo nós fizemos aquele vídeo pensando em você, né? Em vocês, né? Que tem estado conosco, tem nos aceitado como os pastores, né? Tem festejado conosco, tem se entristecido conosco, mas juntos somos fortes, como nós falamos naquele vídeo, né? Deus abençoe sua vida, né? Deus abençoe sua casa. Se você está com algum problema, ligue para a gente, peça oração, converse com a gente, estamos aqui para te ajudar, amém? Temos orado por você e em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Deus te abençoe no nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de saber que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor conta conosco, o Senhor está conosco, o Senhor é maravilhoso, Pai, em tudo. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Muito obrigada, Jesus. Continue conosco, que o nosso coração realmente seja de um verdadeiro adorador, que possamos adorar o Senhor em tudo que fizermos, Pai. Muito obrigada por tudo, nós te louvamos, nós te bendizemos. Deus, que o nosso coração cada dia mais possa estar junto com o Senhor e agradar o Senhor em todas as coisas. Que não venha ser a oferta, mas o nosso coração seja realmente agradável ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, cada um que está nos escutando nessa hora. Cada coração que se propôs a ouvir essa palavra, que o Senhor possa moldar e que o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor começou. Abençoe cada um no nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até breve estaremos juntos aqui na igreja, no nome de Jesus.